Sabe aquela história de viagem no tempo? A gente sempre pensa que é coisa de filme, de ficção científica, né? Mas e se não for só isso? E se por acaso existissem pessoas vivendo hoje que juram ter vindo do futuro? Elas contam umas histórias assim, cheias de detalhes que deixam a gente de cabelo em pé. A questão é, dá para acreditar? Vamos dar uma olhada em algumas dessas alegações e ver o que a gente consegue descobrir. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? A simples ideia de que alguém do futuro possa estar por aí, caminhando nas mesmas ruas que a gente, observando o nosso presente, é de arrepiar. Hoje, a gente vai mergulhar em algumas das histórias mais malucas já contadas sobre isso e tentar entender o que pode ter por trás dela. Então, vamos lá. Vamos conhecer 3 pessoas que afirmam exatamente isso, que não são daqui. Ou melhor, não são de agora. Cada uma delas tem uma história única, com detalhes super vívidos e supostas provas que, olha, prometem desafiar tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. O nosso primeiro caso é o da Mary. A história dela é daquelas que começaram há mais de 20 anos e que a teriam levado para um futuro tão distante que é até difícil de imaginar. Bom, tudo teria começado lá na Geórgia, onde a Mary trabalhava como guia turística. Foi lá que ela conheceu um físico chamado Benjamin Franklin. Sim, esse era o nome do cara. E ele a convidou para ir para Londres para participar de um projeto super secreto, um laboratório dedicado a nada mais, nada menos que experimentos de viagem no tempo. E a história só melhora. Ou melhor, fica mais inacreditável. Aparentemente, o tal laboratório não só estudava a teoria, como já tinha uma máquina do tempo funcionando. E a missão da Mary era bem clara e audaciosa. Ir até o ano de 3812 e tirar uma foto de Marte. Simples assim. A descrição que a Mary faz do futuro é de cair o queixo. Ela fala que o céu tinha outra cor, que os prédios eram gigantescos de quilômetros de altura e que as pessoas viviam lá no alto. A tecnologia seria tão avançada que uma viagem para Marte, que hoje leva meses, demorou só 4 horinhas. E é aí que entra a suposta prova da história dela. A Mary garante que trouxe de volta uma fotografia de Marte, já todo colonizado. Mas o detalhe mais bizarro que ela contou foi que antes dos humanos chegarem lá, o planeta vermelho era habitado por uma civilização inteira de répteis alienígenas. A coisa fica cada vez mais estranha. Agora, saindo desse futuro distante da Mary, nosso segundo caso nos joga de volta para o passado. A história de Alfred Bielek está ligada a uma das teorias da conspiração mais famosas da Segunda Guerra Mundial. Para a gente entender a história do Alfred, a gente precisa voltar para 1943, para o famoso experimento Filadélfia. Diz a lenda que a Marinha dos Estados Unidos tentou deixar um navio de guerra invisível e acabou, sem querer, teletransportando a embarcação. O Alfred alega que estava a bordo, e foi aí que a jornada dele no tempo teria começado. A viagem que o Alfred descreve é, bem, no mínimo, complicadíssima. Ele diz que pulou do navio em 1943 e simplesmente acordou num hospital no ano de 2137. E como se isso não fosse o suficiente, ele teria sido enviado ainda mais para frente, para 2749, onde viveu por 2 anos antes de, sabe-se lá como, conseguir voltar para casa. E o futuro que o Alfred viu em 2749 era bem sombrio, viu? Cidades flutuando sobre uma terra devastada e a sociedade era controlada por uma inteligência artificial. A população mundial tinha sido reduzida para só 300 milhões de pessoas por causa de desastres climáticos e países como os Estados Unidos e o Canadá nem existiam mais, dando lugar a uma nova ordem mundial. Mas olha só a reviravolta. O Alfred afirma que quando voltou, as memórias dele foram apagadas. Elas só teriam retornado décadas depois, em 1988, quando ele assistiu a um filme sobre o experimento Filadélfia. Foi esse gatilho que o fez começar a contar sua história para o mundo todo. E isso nos leva direto para o nosso terceiro e último caso. Um homem que se apresenta como James Oliver e cuja alegação de autenticidade é talvez a mais ousada de todas. A história do James é bem direta, mas ao mesmo tempo chocante. Ele diz que é do ano 6491 e que está preso aqui na nossa época porque a máquina do tempo dele quebrou. Para tentar provar o que dizia, o James fez uma coisa que ninguém mais tinha feito. Em 2018, ele se submeteu a um teste de detector de mentiras para uma entrevista. E o resultado? Ele passou. Parece uma prova e tanto, né? Mas é aqui que o caldo entorna. Os detalhes do teste
Quem aplicou? Que perguntas foram feitas? Quais eram os critérios de avaliação? Nada disso foi divulgado. Sem essa transparência toda, fica impossível saber o valor real desse resultado. O James também soltou umas visões do futuro. Ele previu que o aquecimento global vai piorar muito, que todo mundo vai ter um assistente de inteligência artificial pessoal chamado Siri, e descreveu uma espécie de federação intergaláctica que mantém a paz no universo. Ele até disse que tem amigos pessoais de outras galáxias. Então vamos lá, a gente tem a Mary com a foto de Marte, o Alfred com a sua jornada maluca pelos séculos e o James com o teste do detector de mentiras. São histórias incríveis, mas a grande pergunta que fica é, será que estamos diante de testemunhas do futuro ou de ótimos contadores de histórias? E é aqui que o negócio aperta. De um lado, narrativas fascinantes, cheias de detalhes que prendem a atenção, do outro, uma montanha de problemas. Nenhuma dessas histórias dá uma explicação científica que faça sentido. As provas nunca podem ser verificadas de forma independente e, claro, tem o gigantesco problema do paradoxo. Vamos pensar em 3 pontos cruciais. Primeiro, a ciência. As histórias parecem muito mais roteiros de Hollywood do que algo baseado em física teórica. Segundo, as evidências. São sempre vagas, como uma foto que ninguém pode analisar ou um teste sem critérios. E terceiro, o paradoxo. Por que um viajante do tempo de verdade se arriscaria a mudar o futuro inteiro a se revelar? A lógica diz que ficar anônimo seria a única opção segura. No fim das contas, a pergunta continua no ar. Será que esses relatos são avisos genuínos de um futuro que está por vir? Ou são só contos fantásticos, criados por mentes muito, mas muito imaginativas? A verdade, se é que ela existe, parece que continua escapando por entre os nossos dedos.